Olá, doutor e doutora! Estamos no último módulo do nosso manual. Esse módulo é a parte de finanças, né? O financeiro, que eu entendo que seja aí o calo no sapato de muitos médicos, de muitos profissionais da saúde. Mas, claro, a gente não pode deixar de falar. Quando a gente pensa naquela jornada, naquele caminho ali do manual, onde primeiro a gente construiu a nossa equipe, segundo a gente pensou nas estratégias de marketing, terceiro a gente elaborou toda a estratégia da jornada do paciente, quarto, vendemos para o paciente. Agora, nada mais que justo que a gente organizar o financeiro, todo o dinheiro levantado, né, faturado. Então, vamos falar aí sobre financeiro. Vem comigo. O principal erro de todas as pessoas, seja na vida pessoal ou na vida profissional, é não saber onde está e muito menos aonde deseja chegar. Empresas sem controles bem definidos e claros são organizações condenadas à morte. E isso também funciona para as pessoas, pois as deixam desnorteadas, sem rumos. Se você não tem metas claras e bem definidas, provavelmente terá a sensação de que está perdido, andando em círculos. Quando você sabe exatamente aonde está e aonde quer chegar, você evita desperdícios, inclusive de energia. Afinal, você consegue saber exatamente o que precisa ser feito e os caminhos a serem percorridos. Agora, quando você não tem esse controle, não tem esse conhecimento e definição do que precisa ser feito, qualquer coisa serve. Veja esse exemplo simples, mas real, tá? De fato aconteceu e vai ilustrar bem o que eu estou dizendo aqui. Atendi uma médica dermatologista que não tinha nenhum tipo de controle financeiro do seu consultório. Ela não sabia quantas consultas atendia, quantos procedimentos realizavam, quais eram os seus custos, lucro, nada, absolutamente nada. Quando ela me procurou, ela só queria treinar as secretárias, pois na cabeça dela, ela não faturava o que precisava porque a secretária não sabia converter pacientes. Bom, daí eu perguntei para essa médica assim: você me disse que não possui um faturamento ideal, mas qual é o faturamento ideal para o seu consultório? E a resposta foi: o suficiente para pagar todas as minhas contas, todas as contas do consultório e sobrar aí uma boa quantidade para eu viver bem. Eu vou abrir um parênteses aqui nesse caso para fazer uma analogia. Imagina que um paciente chega até você e diz assim: doutor, eu estou me sentindo muito mal. Aí você pergunta: mas o que você está sentindo? E esse paciente responde: mal. Daí você insiste: mas onde é a sua dor? E o paciente responde: no corpo. Concorda que você nunca vai conseguir ajudar essa pessoa, pois nem ela sabe o que está acontecendo, qual a dor que ela tem, qual a parte do corpo é a dor, a intensidade dessa dor. Enfim, ela sabe que tem uma dor e pronto. Mas só que isso não basta para solucionar o problema. O mesmo aconteceu com essa médica. Claro, fiz o treinamento da equipe, pois independente do cenário, isso sempre será importante, mas também implantamos controles financeiros diários, controles simples, que trouxessem informações sobre a real situação daquele consultório. E daí começamos a descobrir problemas muito maiores que a simples dificuldade de conversão das secretárias. Descobrimos desvios financeiros, descobrimos que alguns preços de procedimentos estavam defasados, que as condições de parcelamentos oferecidas eram inviáveis financeiramente, que os custos dos consultórios eram muito maiores que o normal e que se todos esses parâmetros fossem ajustados, já estaríamos muito próximo do objetivo daquela médica. Então, eu estou trazendo esse caso real para vocês entenderem que antes de pensar em aumentar o número de consultas particulares ou antes de pensar em faturar 100 mil por mês ou qualquer outro pensamento que você possa ter,
você precisa saber qual a sua posição hoje. Aonde você está hoje? Quanto você fatura por dia, por semana, por mês? Quantas consultas particulares, quantas consultas por plano, quantos procedimentos, quantas cirurgias? Qual o valor você fatura em dinheiro, em Pix, em cartão? Quais são suas despesas? Quais são seus custos? Qual o lucro que você tem com cada atendimento realizado? Quanto mais informação, mais preparado ou preparada você estará. A partir do momento que se tem essas informações, você começa a tomar decisões mais assertivas com o objetivo de alcançar as metas definidas. Essas metas são o lugar aonde você deseja chegar. Assim como o presente precisa ser claro e bem definido, o lugar aonde você deseja estar também precisa ser. Você não pode simplesmente dizer, eu quero aumentar o número de pacientes particulares. Não. Seria o mesmo que dizer assim, ó, eu quero comprar um carro. Ok, mas que carro? Que marca? Qual cor? Carro zero? Carro usado? Sedã? SUV? Eu posso ter uma meta de comprar um Fiat Uno com 50 quilômetros rodados, com direção hidráulica. Mas também eu posso ter uma meta de comprar uma Land Rover Discovery 0 km, grafite com teto solar. Ambos são carros. Mas eu te garanto que o caminho a ser percorrido para atingir a meta de ter um Uno é diferente de uma Land Rover. Então, a partir de agora, você irá definir e especificar quais são as suas metas de forma clara. Por exemplo, quero atender 100 pacientes particulares por mês, quero ter uma consulta de R$700, quero faturar R$120 mil por mês, quero ter meus custos de despesas no total no máximo de R$50 mil. Quero conquistar todos os números mencionados acima, trabalhando entre segunda e quinta-feira, de 8 às 18. Isso sim são metas. Mas, claro, o primeiro passo é ter controles financeiros para que seja possível atingir as suas metas. Ter controle financeiro do seu consultório médico é essencial para manter suas finanças em ordens e garantir a sustentabilidade do seu negócio. E se você se sente um pouco perdida, não sabe por onde começar, vou te passar alguns passos que você pode seguir para estabelecer um controle financeiro eficaz. O primeiro é registrar todas as receitas e despesas, mantendo um registro detalhado, das entradas e das saídas do seu consultório. Isso inclui receitas provenientes de consultas, procedimentos, vendas de produtos relacionados à saúde, todas as despesas também, despesas de aluguel, salários, impostos, materiais, tudo. Alguns prontuários eletrônicos possuem essa ferramenta inclusa. Se o seu não tem, você pode utilizar uma planilha de Excel ou até mesmo o famoso papel e caneta. Não importa a forma, o importante é fazer. Em seguida, você precisa estabelecer orçamentos mensais para as despesas e custos. Por exemplo, quanto será destinado ao marketing por mês? Quanto será destinado à capacitação de equipe, à compra de material de limpeza, aos mimos servidos aos pacientes e assim por diante. Isso ajudará a manter suas finanças sob controle e permitirá que você acompanhe o desempenho financeiro do seu consultório. Agora, esse ponto é importantíssimo, tá? Separe finanças pessoais das empresariais. Mantenha suas finanças pessoais separadas das finanças do consultório. Tenha contas bancárias separadas. Evite misturar os gastos pessoais com os gastos do consultório. Compras, no cartão pessoal de despesas do consultório e assim sucessivamente. Aliás, teremos uma aula que será a última desse módulo e eu vou falar um pouco mais sobre essa parte. Outro ponto é, faça controle de estoque, seja de produtos médicos vendidos ou até mesmo dos materiais que você utiliza nos atendimentos. Mantenha um estoque rigoroso. Evite manter excesso de produtos, porque isso pode amarrar o seu capital e, ao mesmo tempo, assegure que você tenha produtos disponíveis quando necessário.
Mais um ponto importante aqui é reduzir os desperdícios. Revise periodicamente as despesas e os custos para identificar áreas onde você pode reduzi-los sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. E se você possui esses controles, ficará muito mais fácil enxergar os setores mais propícios a essa redução. Penúltimo, crie e mantenha um fundo de reserva. É super importante que você reserve parte das suas receitas, parte da receita da empresa para fundo de reserva, que pode ser usado para cobrir despesas inesperadas ou para investir no crescimento do seu consultório. Usar o fluxo de caixa para isso pode ter consequências muito ruins e às vezes difíceis de serem revertidas. Por último, mas não menos importante, consulte um contador ou um financeiro profissional. O calo no pé na maioria dos médicos é o financeiro. Portanto, se você não tem expertise em gestão financeira e sente também que não irá desenvolver uma expertise para isso, considere a contratação de um contador ou consultor financeiro para ajudá-lo a gerenciar suas finanças de uma forma mais eficaz. Nas próximas aulas, eu vou aprofundar um pouco mais em alguns dos principais pontos que eu trouxe aqui nessa aula. E o primeiro é justamente sobre esses controles que eu falei aqui incansavelmente. Te vejo em breve na aula 2 do módulo financeiro. Perfeito.